Richard via todos os objetos emanarem uma luz fosfórica. Uma névoa reluzente enchia o quarto e sob o frasco com o sangue acendeu-se uma chama. A chama começou a aumentar de volume, tornou-se branca, desceu, e aos poucos foi adquirindo a forma de uma mulher, de beleza extraordinária. Parecia com Almeris, mas não era ela. Era mais alta, mais majestosa e soberba. A visão aproximou-se sorrindo de Richard, beijou-o na testa e murmurou-lhe no ouvido com voz surda. Esta página do passado que é sua alma, esmagada por um novo invólucro carnal, tenta inutilmente trazer para a lembrança, eu escreverei para você. A vida, enterrada sob as cinzas dos séculos, animar-se-á diante de você. A mulher impôs uma das mãos sobre a cabeça de Richard, estendendo a outra em direção da mesa. Só então o médico percebeu que para a visão faltava a mão do segundo braço. Mas, assim que ela tocou com a parte decepada a mão que estava sobre a mesa, esta se uniu e o membro tornou-se íntegro. Tudo era feito com a maior naturalidade. A desconhecida pegou um caderno e um lápis e, inclinando-se sobre a escrivaninha, começou a escrever com incrível rapidez. Uma fita fosforescente serpenteava-lhe a mão e o lápis. De súbito, a mão que repousava na testa de Richard espargia um feixe de faíscas, cegando-o. Pareceu ao médico que um golpe de pau o atingiu na testa e o arremessou ao espaço. No entanto, o baque foi logo substituído por uma sensação de prazer e conforto. A respiração voltou ao normal e ele já não estava mais sentado, mas flutuando junto à poltrona, continuando a ver a mulher em trajes brancos, que, inclinada sobre a mesa, continuava a escrever. Por outro lado, tudo em volta havia mudado. As paredes do gabinete se abriram e pareciam sumidas na penumbra longínqua. A impressão era que uma forte rajada de vento varrera o espaço inundado de luz brilhante, e que neste fundo ofuscante se projetavam, feito quadros vivos, as paisagens, cenas de vida cotidiana, pessoas conhecidas e ao mesmo tempo estranhas. Este incrível panorama era acompanhado por um verdadeiro furacão de sons, melodias e vozes. Os quadros iam se alternando com outros e, o que era mais estranho, pareciam penetrar nele, ora envolvendo com frio glacial, ora bafejando com calor do meio-dia. Richard concentrava toda a sua força tentando captar ou divisar o detalhe de pelo menos um quadro que passava por ele, mas era em vão. Mal se desenhava uma casa ou templo de alguma cidade egípcia antiga, uma vista noturna do Nilo, um tribunal romano, uma rua cheia de gente ou um campo sangrento de luta. Tudo migrava tão rápido como num caleidoscópio, dando lugar a um novo quadro. Aos poucos, uma certa fraqueza apoderou-se dele. Todo esse turbilhão de sons e imagens o esmagava e sufocava. De repente um forte estalido tirou-o daquele estranho estado. Tremendo feito vara verde, Richard endireitou-se e viu que a porta se achava quebrada e na soleira estavam seu camareiro Friedrich, o comissário de polícia, o carpinteiro e um criado do hotel. O que isso significa? Por que razão, senhor comissário, o senhor irrompe no meu quarto dessa forma inusitada? Perguntou furioso Lirbach, levantando-se da poltrona. A pedido do proprietário do hotel e de seu camareiro, que disse que o senhor está trancado há 3 dias no quarto e não dá o menor sinal de vida. Uma vez que a porta estava trancada por dentro e o senhor não respondeu a nenhum dos nossos chamados, eu mandei que a porta fosse arrombada, respondeu o comissário. Em seguida, fazendo uma mesura, ele acrescentou respeitosamente: já que o senhor está vivo e em perfeita saúde, só me falta retirar-me e pedir-lhe desculpas. Você pelo visto endoidou, Friedrich. Sem nenhuma razão aparente, você pôs em pé a casa inteira e provocou um escândalo. Bradou Richard com raiva. Fui obrigado a fazer isso, pois já vai para o 3º dia que o senhor está aí trancado e não dá o menor sinal de vida. Entre e encoste a porta. E vocês, todos para fora. Interrompeu Richard. Você ainda ousa mentir-me que tentou entrar aqui por 3 dias, quando,
No máximo ontem, você me serviu um jantar frio e eu proibi de perturbar-me, pois ia escrever umas cartas importantes. Oh, meu Deus! Mas isso era na quinta-feira, Sr. Barão, e hoje é domingo. Se o senhor não me acredita, olhe para estes jornais e se convença por si mesmo. Meu Deus! Que susto que eu tomei! No início eu pensei que o senhor estava se dedicando ao espiritismo, igual à senhora do apartamento 5, que costuma realizar inúmeras sessões e que lhe deu alguns livros ensinando a invocar espíritos. Devido à morte da baronesa e a seu infortúnio, eu julguei que o senhor quisesse chamar o espírito dela. Asseguraram-me que não havia nenhum perigo nisso, mas quando o senhor deixou de aparecer alguns dias, achei que o senhor estava morto e chamei o comissário. Richard quase não ouvia. Ele refletia, sem condições de entender como o tempo, que lhe pareceu durar 1 minuto, poderia ter durado 3 dias. De repente, seus olhos detiveram-se num grosso maço de papéis que estava sobre a mesa. Richard certificou-se de que ali estavam as folhas cuidadosamente numeradas, escritas em letra miúda pela mão da mulher estranha. A esfinge continuava no mesmo lugar, mas os objetos que estavam dentro dela haviam desaparecido, ainda que ele não se lembrasse de tê-los guardado. Muito bem, Friedrich, interrompeu ele a tagarelice do criado. Traga-me um de jejum e depois me deixe sozinho. Fique tranquilo, eu não vou pôr a tranca. Mande também consertar tudo, enquanto eu vou à casa do professor B. Apesar de estar terrivelmente esfomeado, Lierbach comeu às pressas, desejando ficar a sós para se certificar de que ele estivera dormindo e se realmente na base da esfinge havia as coisas que ele tinha visto. Mal Friedrich se retirou, Richard sentou-se à mesa, puxou a esfinge e apertou o pistilo de ouro do lótus azul. Imediatamente ouviu um ranger e avistou a abertura em que estavam o frasco e o embrulho com a mão da mártir. Então aquilo não foi um sonho. Richard quis novamente dar uma olhada na mão que se preservara tão magnificamente através de um método desconhecido. Desembrulhando o pano amarelado, ele surpreso viu que por dentro havia um desenho provavelmente feito com anilina, representando a esfinge e uma pirâmide. Sobre o desenho estava desenhado um mapa e acima dele uma inscrição heráldica. Preciso pedir a Ber que me leia tudo isto. A história começa a se tornar cada vez mais enigmática e interessante, murmurou Richard, recolocando a mão no esconderijo. Puxando o maço de papéis, ele se convenceu de que aquilo era uma narrativa completa, escrita em correta e requintada língua latina, digna do próprio Cícero. A narrativa tratava de uma tal de Valéria. Richard fechou o manuscrito na gaveta da mesa. Naquele estado agitado em que se encontrava, não tinha condições de ler aquela estranha história escrita pela habitante de um outro mundo, pois ele lembrava nitidamente daquela bela figura de mulher que o beijou na testa e disse: Eu escreverei para você a história de uma vida, enterrada sob as cinzas dos séculos. Apesar de cansado, Richard sentia a necessidade de ar fresco e de movimento para pôr em ordem as suas ideias. Assim, ele decidiu ir imediatamente à casa do professor Ber, que já deveria estar de volta de sua excursão. Depois de trancar cuidadosamente a esfinge, saiu. O professor estava em casa copiando e pondo em ordem uma série de inscrições que trouxera da viagem. Ele recebeu Lierbach jovialmente, mas, estranhando seu aspecto doentio, começou a inquiri-lo sobre a saúde. Respondendo a todas suas perguntas evasivamente, Richard mudou de assunto e contou-lhe como Homeris havia encontrado a esfinge. Concluindo, ele pediu que o professor lesse a inscrição hieroglífica gravada na base. Ber animou-se e prontificou-se a examinar o objeto tão interessante. Pegando um dicionário, um caderno e uma lupa, eles tomaram o caminho. A visão da caixa e da esfinge fez Ber soltar um grito de admiração. Mas isso é além da perfeição. Essas peças não têm valor, repetia ele fascinado com a perfeição do trabalho.
Finalmente ele iniciou a interpretação da inscrição hieroglífica sobre a base. 2 horas depois do trabalho silencioso, ele aprumou-se e enxugou a testa suada. Bem, o que está escrito aí? O senhor achou alguma indicação quanto à origem desta interessantíssima peça? Perguntou Lirbach, que observava com impaciência nervosa o demorado trabalho do professor. Sim. A esfinge parece ser menos antiga que eu supunha. Pelo visto ela pertence à época de Amoses, ou seja, um pouco antes da invasão dos persas. O rosto da esfinge representa a princesa Nuita. Esta esfinge é uma obra do escultor Rameri, mas... Rameri? O escultor era chamado Rameri? Interrompeu Richard, pulando da poltrona. Por que é que o senhor está tão agitado? Pode-se até pensar que o senhor conheceu Rameri. Ha ha ha. E o professor rompeu em sua gostosa e alegre gargalhada. Em seguida prosseguiu. Aliás, a inscrição está muito obscura e trata de várias pessoas. Talvez sobre um tal de Amenhotep Erixo. Agora foi a vez de Ber abrir a boca de surpresa. Como? O senhor já havia lido e só queria testar-me, disse ele após um minuto de silêncio. Richard impaciente deu de ombros. Que besteira. Eu não li nada, pois não entendo de hieróglifos e não sei interpretá-los. Mas eu me vi, de uma certa forma, envolvido numa história tão extraordinária, que, de certo, dá para endoidar. Agora me transmita, palavra por palavra, a inscrição talhada na base. Repito-lhe, a inscrição está muito obscura, provavelmente tem omissões e é escrita por 2 pessoas. No início trata de certas instruções, onde cita o nome do escultor, contemporâneo de Amoses e da princesa Nuita, cujo rosto é representado pela esfinge. Depois, totalmente incompreensível, o mesmo escultor presenteia a esfinge a uma senhora romana, de nome Valéria, chamando-a de cópia de seu primeiro trabalho. Depois desses disparates segue uma segunda inscrição, dirigida a Rameri por um certo Amenhotep, que se intitula Um Poderoso Mago. Nela se informa que Amenhotep e Erixo estão num lugar seguro e que todos os detalhes e as instruções poderão ser encontrados por Rameri no esconderijo por ele conhecido. Eis praticamente, palavra por palavra, o sentido da inscrição. Se o senhor entende dela mais que eu, Lirbach, serei eternamente grato se me der a explicação. Richard, apertando a cabeça com as mãos, deu uma volta pelo quarto. Depois, parando diante do professor, ele disse: Está bem. Eu lhe contarei tudo, pois começo a me perder nesse emaranhado de coisas. Em poucas palavras Richard transmitiu-lhe o que ouviu de Almeriz e como ele considerava tudo como coisas de alucinação. A descoberta feita por ele e a interpretação de inscrição concluída pelo cientista apenas confirmavam os fatos citados pela falecida, por mais que isso fosse inacreditável. Ber apenas soltava grasnados de descrença e coçava atrás da orelha. Devido a essa incrível coincidência dos fatos, eu não tenho que negar, mas o senhor está certo de que não tenha sonhado tudo isso. Quero dizer, a mão cortada e a história escrita pela mão do outro mundo. Richard tirou em silêncio da gaveta um maço de folhas escritas. Em seguida abriu a esfinge dela e tirou o frasco, a mão embrulhada no pano com o desenho da pirâmide e inscrição. Como se não acreditando em seus olhos, o professor examinou atenciosamente cada objeto e depois balançou a cabeça. Raios que me partam se eu entendo alguma coisa. O sangue, se este líquido realmente for sangue, e a mão, que só de olhar eu fico arrepiado, a tal ponto que ela não parece com a mão de um piedoso cristão, e, principalmente, este manuscrito, feito por fantasma, tudo isso é tão sobrenatural que esta pílula é difícil de ser engolida de uma única vez. É necessário, antes de tudo, analisar e pesquisar, o que eu farei ao ler primeiramente a inscrição sobre o desenho. Sem dúvida alguma,
O Senhor descobriu um esconderijo que é indicado pela inscrição na base e nós vamos conhecer as instruções que foram dadas a Hameri. Como este trabalho levará no mínimo umas 2 horas, eu lhe sugiro, meu amigo, que de ti descanse. O Senhor mesmo parece com um fantasma. Todas as suas aventuras sobrenaturais acabaram por esgotar e abalar os seus nervos. Só Deus sabe com que tipo de descoberta eu o regalarei quando o Senhor acordar. Richard tinha consciência da justeza do conselho. Ele simplesmente caía de cansaço e sentia tonturas. Pelo que se lembrava, ele jamais havia ficado tão extenuado. Depois de tomar algumas gotas de calmante e um copo de vinho, deitou-se no sofá e adormeceu quase imediatamente num sono pesado. Quando Richard acordou, já era noite e em cima da escrivaninha ardiam velas. O professor permanecia sentado com o desenho aberto na frente. Seu rosto expressava tanta inspiração e interesse febril que Lirbach se surpreendeu. E aí, professor? Pelo seu aspecto, vejo que o senhor descobriu coisas interessantes, disse Richard, levantando-se do sofá. B saltou da poltrona e, colocando ambas as mãos nos ombros de Richard, exclamou alegre. Sabe o que eu descobri, Lirbach? O mapa dos subterrâneos secretos da Grande Pirâmide e da galeria que é une com a Esfinge de Gizé. Eu até gostaria de lhe propor ir comigo para as pirâmides e fazer uma pesquisa no local. Atualmente disponho de tempo livre. Estou tão interessado que irei de qualquer forma, haja lá o que eu ver, quanto ao Senhor, o Senhor que sabe. Oh! Não quero outra coisa senão ir com o Senhor. Mas o Senhor acha realmente que é possível penetrar no subterrâneo da pirâmide? Perguntou Richard animado. Eu li que os ocultistas consideram a Grande Pirâmide um templo de consagração de antigos mistérios e de abrigo, onde se escondem os magos de grau superior. Se tudo isso for verdade, receio que a galeria tenha se desmoronado e se destruído com o tempo. É isso que vamos ver. As instruções devem se basear na verdade, pois elas não se destinavam a nós, mas para aquele Hameri, citado na inscrição. Provavelmente a esfinge não foi parar nas mãos daquele a quem se destinava ou ele não conseguiu utilizar-se da mensagem, pois Amenhotep, o grande mago, dizia-lhe para aparecer na Grande Pirâmide, onde ele se encontrava com Erixo. A propósito, sobre ela. Devo dizer-lhe que eu folheei um pouco o manuscrito. Ali também é citada essa mulher que parece que teve um papel fatídico na vida de todas aquelas pessoas. Conforme eu consegui entender, Erixo apaixonou-se por Hameri e por ela também estava apaixonado o Amenhotep. Ali se fala também de uma poção soporífera que faz adormecer por séculos inteiros, o que explica o fato de que Hameri, dos tempos de Amoses, podia cortejar a romana Valéria. E o professor riu às gargalhadas. Richard no início o imitou, mas depois observou sério. Isso parece ridículo e impossível para a nossa mente cética, mas depois de tudo que eu já vi e passei ultimamente, tudo é possível. Já não rejeito mais nada e me pergunto se o meu ceticismo não é pura ignorância. Com os diabos. Será que se pode permanecer céptico depois que uma mártir aparece, beija o Senhor e lhe conta fatos que ocorreram 2000 anos atrás? Observou ironicamente B. Mas voltemos às pesquisas da pirâmide. Eu considero que é seu dever empreender esta pesquisa. Almeris, como o senhor assegurou, chamava-o por Hameri, e como os fatos irrefutáveis comprovam que o escultor que tinha este nome existiu realmente, nada nos impede de acreditar, como acreditavam os egípcios, que o senhor é o Hameri reencarnado e que tem a responsabilidade de reverenciar os restos mortais de Amenhotep. Então está decidido que nós vamos. De qualquer forma, eu não estou menos interessado que o senhor. Se eu sou Hameri ou não, isso não é relevante, o importante é que nós caímos na pista de um drama estranho. A sorte é que a esfinge foi desenterrada de novo, o que ajudará nas nossas pesquisas. Professor, o senhor concorda em manter em segredo a nossa viagem?
sem dúvida. Seríamos objeto de riso. Nenhuma palavra a ninguém. Haverá tempo de falar quando desvendarmos o enigma da esfinge e da pirâmide. Capítulo 4. Uma semana depois, Lirbach e o professor já estavam no local das ruínas de Mênfis e à noite se instalaram em um bivac aos pés da grande pirâmide. Eles alegaram uma excursão para a realização de estudos arqueológicos. Com eles havia uma barraca, uma árabe que lhes servia de guia e 2 criados. Depois do jantar, recolheram-se na barraca, os árabes deitaram-se junto à fogueira e adormeceram. Enquanto isso, Beer e Richard completavam os últimos preparativos. Cada um pegou um rolo de corda forte, alguns achotes, e se armou de picareta e martelo. Traziam também uma cópia do mapa das galerias subterrâneas que, se o mapa estava certo, tinham uma extensão razoável, em função de que não foram esquecidas também as provisões. Armados assim para o combate, eles partiram. A noite estava quente. Ao se aproximarem dos pés da esfinge, a lua subiu, e à luz do luar a gigantesca silhueta do monstro simbólico destacava-se feito uma montanha no azul escuro do firmamento. Entre as patas da esfinge, então totalmente limpas da areia, divisava-se uma grande placa de pedra, trazida pelo faraó Tutmés IV em oferenda à grande divindade Khopri, que lhe apareceu em sonho quando o primeiro ainda era um príncipe, pedindo-lhe que tirasse a areia que cobria a sua imagem. Richard e o professor examinaram atentamente a placa. Segundo o mapa, ali deveria haver uma entrada. Mas, por mais que eles procurassem e apalpassem as pedras, por mais que batessem com os martelos tentando achar um local oco, todos os seus esforços eram inúteis. A placa estava tão bem encaixada na pedra que parecia ser sua parte integrante. Após uma hora de buscas infrutíferas, o professor jogou o seu martelo e sentou-se na areia. Escute, barão. Toda essa história com os subterrâneos é apenas uma gozação e nós dois somos vítimas de uma antiga mistificação, disse ele desanimado, enxugando a testa molhada. Espere, interrompeu Richard, que, com o ouvido encostado na placa, parecia muito compenetrado. Talvez a gente esteja fazendo a coisa errada. As instruções no mapa dizem que se deve bater sequencialmente em diversas letras da inscrição para se anunciar para dentro. A chegada de Hameri, atalhou rindo o professor, e acrescentou, limpando os olhos. O senhor esqueceu, meu caro amigo, que essas instruções já têm 2000 anos e que é pouco provável que alguém esteja esperando por Hameri, ainda que o mesmo tenha se tornado o Barão Lirbach. Não sou tão pretensioso para esperar por isso, mas pode ser que as batidas sequenciais, numa certa ordem, acionem uma mola secreta. De qualquer forma, já que estamos aqui, não custa tentar. Passe-me o martelo e leia-me mais uma vez as instruções. Vamos tentar, aqueceu Beer. Ele leu novamente as observações e ajudou Richard a encontrar os sinais indicados. E no silêncio da noite soaram as batidas surdas do martelo. Jesus Cristo! Parece que eu ouvi algo como o tilintar de um sino. Gritou inesperadamente o professor, saltitando de surpresa. Richard nada respondeu. Ele também ouvira um tilintar remoto e seu coração palpitava forte. Um minuto depois, ele estremeceu e pulou para trás. A placa moveu-se do lugar e abriu uma passagem estreita, suficiente para passar uma única pessoa por vez. Com a curiosidade compreensível, Beer e Richard adentraram e acharam-se num corredor escuro, em cujas paredes não havia nem pintura nem inscrições. O mais importante já conseguimos, mas como vamos continuar o caminho? Quanto à segunda porta, na inscrição nada se diz. Conforme o mapa, a galeria deve seguir em linha reta e depois virar para a esquerda, observou pensativamente o professor, colocando a lamparina na terra. Neste instante ouviu-se um ranger. No fundo do corredor abriu-se uma porta e nas soleiras surgiu o vulto alto de um homem de branco com clafta na cabeça.
O desconhecido ergueu a short e as chamas trêmulas iluminaram levemente o seu rosto bronzeo. Quem são vocês, estrangeiros? A quem vocês procuram aqui? Interrogou ele numa língua que o professor reconheceu ser egípcio antigo. Mas em seu assombramento, Ben não achava as palavras para responder e somente murmurou maquinalmente. Amenhotep. Rameri. Não obstante a resposta lacônica, o guardião da entrada pareceu dar-se por satisfeito e gesticulou com a mão para que os seguissem. Ao acionar uma mola secreta, a abertura da entrada, através da qual penetrava de fora uma tênue luz lunar, se fechou silenciosamente, sem deixar qualquer sinal. Lirbach e o professor entreolharam-se alarmados. Eles eram prisioneiros. Mas por mais arriscado que fosse o seu empreendimento, recuar já era tarde e eles seguiram calados o guia. A segunda porta fechou-se da mesma maneira que a primeira. Agora eles estavam caminhando através de uma comprida e estreita galeria, da mesma forma, sem nada nas paredes. Não se localizaria aqui alguma sociedade secreta, uma loja maçônica ou algo parecido? Pensou o professor. Sem dúvida é muito estranho que os nomes de Rameri e Amenhotep conservaram ainda tanta importância aqui, graças a eles, nós somos recebidos. Cada uma que acontece. Se fosse possível se explicar com aquele sujeito em alguma língua, não em egípcio antigo, que não tinha graça, tanto mais quando se está tão perturbado. Ainda assim, o professor perguntou para onde eles eram levados. Mas de nada adiantava repetir a sua pergunta em inglês, em alemão e até em árabe. O guia misterioso insistia em manter silêncio. Provavelmente ordenaram-lhe para não responder nada ou fingir não estar entendendo, resmungou o professor. Richard estava a tal ponto impressionado com os acontecimentos que seguia maquinalmente o seu guia, sem condições nem de pensar. O corredor virou bruscamente e eles deram num pequeno quarto redondo, bastante baixo, com uma grossa coluna no meio. Em todos os cantos viam-se pinturas em cores vivas, mas a luz era escassa e a agitação dos pesquisadores era forte demais para que eles pudessem apreciar aquilo com atenção. Por meio de algumas palavras abruptas e um gesto representativo, o guia ordenou que eles deixassem no chão os pertences que traziam consigo. A contragosto, Beer e Lirbach deveriam se separar de cordas, picaretas, martelos, achotes e demais tralhas. O saco com as provisões ficou fora, junto da entrada. Quando tudo ficou ajuntado perto da parede, o guia desapareceu atrás da coluna. Richard e Beer nem se aperceberam quando ele abriu uma outra porta, e eles começaram a descer por estreita escada. Ao descerem, pela conta de Beer, mais de 30 degraus, eles pararam diante de uma grade dourada. Quando o guia abriu, Beer e o seu companheiro viram diante de si um canal subterrâneo abobadado. Aos pés da escadaria estava atracado um barco, pintado de branco. Sua alta popa representava uma esfinge. Dentro dele cintilava uma chama que espalhava uma luz brilhante, parecida com elétrica, iluminando longe as paredes cobertas de pinturas e a superfície lisa do canal. Todos os três embarcaram. O guia pegou nos remos curtos e eles partiram. O túnel era comprido e, por mais que avançassem, parecia se perder de vista. Subitamente o barco parou junto a uma escada que saía de uma parede. O desconhecido atracou o barco, subiu agilmente e acionou uma mola oculta na pintura da parede. Escancarou-se uma passagem através da qual se via um quarto bastante grande e bem iluminado. No recinto havia um leito coberto com pele de pantera, um grande baú de madeira decorado, estantes cheias de diversas caixinhas e rolos, umas cadeiras em estilo antigo e duas mesas de pedra. Sobre uma delas estavam duas ânforas e duas taças. A outra, no centro do quarto, estava abarrotada de manuscritos e instrumentos estranhos. Atrás da mesa, inclinado sobre um pergaminho aberto, estava sentado um homem vestido de branco. Sua cabeça era encimada pelo mesmo tipo de clafta que tinha o guia.
Era difícil determinar-lhe a idade. Sua tez de bronze denotava majestosa tranquilidade. Quando o guia lhe falou, ele olhou perscrutantemente para Richard e para seu acompanhante, ainda sentados no barco. O barão estava pálido feito cadáver. Seu nervosismo era tão intenso que às vezes a sua vista se turvava e a respiração ficava presa. Ber também estava muito inquieto, mas a curiosidade de cientista fazia com que ele praticamente se esquecesse dos perigos dessa estranha aventura. O professor aguçava o ouvido num esforço para ouvir a conversa dos dois estranhos. Inegavelmente eles falavam em egípcio antigo e o professor julgava-se um grande conhecedor dessa língua, sem sombra de dúvida achando-se capaz de fazer um discurso de saudação até para o próprio Ramsés II. Agora, para sua profunda humilhação, ele tinha que reconhecer a sua quase total ignorância da língua. De toda a conversa, ele só conseguiu entender os nomes de Rameri e Amenhotep, inferindo que o nome do mago lhes permitiu acesso até ao local. Ouça, Lirbach, disse o professor, inclinando-se ao seu companheiro. Eu acho que Deus me perdoe, que o senhor é esperado aqui, ou melhor, não o senhor, mas Rameri. Pelo visto, eles não têm aqui nem relógio, nem calendário e se esqueceram de que desde a época da perseguição de cristãos se passou bastante tempo. Richard não teve tempo de responder. O homem sentado à mesa levantou-se e fez um sinal para que se aproximassem. Os nossos pesquisadores subiram indecisos a escada e entraram no quarto, enquanto o guia desceu ao barco e a porta se fechou. O estranho examinou-os com um olhar hostil. A seguir, abrindo uma porta secreta na parede, ele fez um sinal para que os seguissem. Todos os três se acharam numa galeria comprida, fracamente iluminada. Ao longo das paredes estendiam-se nichos, no fundo dos quais se divisavam vagamente altas estátuas escuras. Richard recordou-se ter lido, num livro sobre ocultismo, uma descrição das provações que os antigos hierofantes impingiam àqueles que aspirassem à iniciação. Mas seria possível que tal lugar secreto ainda pudesse ficar preservado até aqueles dias? Um temor supersticioso instalou-se sorrateiramente no coração inquieto de Richard, que tentava examinar o ambiente, mas o nervosismo fazia perder a cada instante a linha de raciocínio. Dominado por estranha sensação, ele quase não percebeu atravessar a soleira de uma porta de bronze, parando em um quarto abobadado 2 vezes maior do que aquele onde eles encontraram o acompanhante de agora. Uma luz viva mas suave, não se sabe de onde, inundava o ambiente. O mobiliário era praticamente igual ao do primeiro quarto. Da mesma forma que lá, no meio da sala havia uma mesa de pedra, atrás da qual estava sentado um homem em traje branco. Amenhotep, declarou o acompanhante. Em seguida, apontando para os 2 visitantes, ele acrescentou algumas palavras das quais B só entendeu que se falava de Rameri e de sua chegada imprevista. Richard ficou petrificado. Até ele havia entendido que se tratava de Amenhotep, cujo nome até aquele momento lhe serviu de salvo-conduto e proteção. E por mais que ele o examinasse, sua mente recusava-se a reconhecer nele o sábio egípcio que, de acordo com o manuscrito e as palavras de Almeris, era seu amigo e protetor desde os tempos de Amoses e cujos traços eram-lhe estranhamente familiares. O homem, que foi chamado de Amenhotep, levantou-se rapidamente com um sorriso enigmático nos lábios e olhou surpreso para Richard e Ber. Externamente ele aparentava ter uns 40 e poucos anos, de traços pequenos e regulares de rosto, e um olhar penetrante. Rameri. É você e ao mesmo tempo não é você. Quem é essa figura excêntrica que o acompanha nesse traje ridículo como o seu? Perguntou o egípcio após um minuto de silêncio estendendo as 2 mãos em direção do jovem. De nervosismo, Richard não conseguia abrir a boca e apenas compreendeu o gesto amigável e não as palavras de Amenhotep. Entretanto, Ber pôde entender algo e, adiantando-se, começou a explicar-se numa linguajar horrível que considerava ser egípcio puro,
a história da vinda deles. Amenhotep, que não tirava os olhos de Richard, ouvia distraidamente as galimatias de Beer. De repente ele estremeceu e, agarrando a mão de Richard, exclamou, desta vez em latim: Hameri! Você teve tempo de reencarnar-se e apareceu aqui conforme combinamos. De tanto trabalhar eu me esqueci do tempo. Graças a Deus. Finalmente eu ouço uma língua de gente. Agora podemos nos explicar, interrompeu Beer, esfregando contente as mãos. Permita-me eu acrescentar, prezado Amenhotep, que passaram cerca de 2000 anos desde a época em que o senhor endereçou ao falecido Hameri o gentil convite de visitá-lo aqui. Sim. Acrescentou Richard. Por uma estranha coincidência, a nossas mãos veio parar o mapa, escondido no pedestal da esfinge. Nós viemos para cá eu e o meu amigo para fazermos pesquisas das ruínas e encontramos aqui pessoas vivas, para as quais, pelo visto, o tempo não existe. Eu não me lembro do meu passado e só sei dele alguns trechos desconexos. Mas diga-me como é possível que você seja Amenhotep? Se for verdade, como você sobreviveu jovem e cheio de forças? De que forma os séculos se foram e você não percebeu o fato? Porque a ação do tempo não o destruiu ou ao menos o envelheceu. Os lábios de Amenhotep esboçaram um sorriso enigmático. Aquele que conta o tempo conta as horas restantes de sua vida. É um negligente que espera do futuro algo melhor do que ele já tem e por isso não dá valor ao presente e está sempre desgostoso do passado. A inconstância da mente humana, as expectativas frustradas, os desejos insatisfeitos e os sofrimentos criados pelos próprios homens eis aquelas sanguessugas que corroem e devoram o invólucro carnal. Aquele que afastar de sua vida estes estímulos destrutivos e em seu lugar sorver do espaço as substâncias capazes de manter e renovar a matéria, da qual é formado seu corpo, poderá preservar por longo tempo o invólucro carnal de sua alma. Nós ainda teremos muito tempo para conversar sobre este assunto importante. E agora, seja bem-vindo ao meu abrigo. Minha amizade, Hameri, pertence-lhe, seja qual for o nome que se dê à forma humana que o reveste. Eu gosto de seu que é eterno. Ele me fita com seus olhos e eu sempre o reconheço. Quanto ao amigo que você trouxe para cá, espero que ele se torne o meu também. Amenhotep abraçou Richard, apertou a mão de Beer e convidou-os para sentar. O estranho que trouxe as visitas inesperadas se retirou modestamente. Amenhotep começou a indagar a forma pela qual o segredo da entrada na pirâmide veio parar em suas mãos, mas as visitas, pelo visto, estavam distraídas e preocupadas. E de fato, Richard parecia perturbado com tudo que acontecera em sua cabeça se recusava a trabalhar, enquanto que Beer estava morto de fome. Devido à sua natureza alegre e despreocupada, ele logo recuperou toda aquela sua empáfia e via sua incomum aventura por um lado bom. Ao tranquilizar-se, voltou-lhe também o apetite. Amenhotep parecia ter lido o pensamento do arqueólogo. Levantando-se, ele propôs: Não gostariam de comer algo, caros amigos? Vocês, pelo visto, estão com muita fome. Amenhotep gentilmente acompanhou as visitas para um outro quarto, ligado por um corredor comprido e estreito. Nesse quarto, iluminado com a mesma luz estranha, havia uma mesa e nela 2 cestos com doces e frutas, um prato de legumes cozidos, mel e 2 ânforas. Uma com a leite e outra, de gargalo comprido, fechada com rolha de ouro. Junto havia algumas taças. Beer sentou-se e decepcionado olhou para a mesa. Tudo isso, nobre Amenhotep, é maravilhoso, porém pouco substancial para uma pessoa esfomeada como eu. Um bom pedaço de carne frita seria mais a propósito, observou ele coçando atrás da orelha. Amenhotep sorriu. Pratos tão vulgares não são adequados à atmosfera que aqui reina. Não obstante, no futuro eu tentarei satisfazer melhor os seus gostos. Agora,
Contente-se com o que temos, sugeriu ele animadamente. Ber, suspirando, começou a comer e praticamente em alguns instantes devorou tudo que havia sobre a mesa, pois Richard não tocou em nada, tomou apenas um copo de leite e uma taça de vinho. Agora vão se deitar. Aqui há 2 camas à disposição de vocês. Quanto ao resto, falaremos depois, disse Amenhotep retirando-se. Sem precisar falar de novo, Richard e Ber deitaram-se sobre os travesseiros purpúreos. Eles praticamente caíam de cansaço e pegaram no sono quase imediatamente. Ambos acordaram revigorados e novinhos em folha. Que sonho, hein? Se 3 dias atrás alguém me dissesse que eu iria dormir tão gostoso no interior da grande pirâmide, no leito que talvez seja contemporâneo a Quéops, eu teria lhe cuspido no rosto, observou o professor, espreguiçando-se prazerosamente. Pode-se dizer, sem nenhum receio, que a nossa aventura foi algo inusitado. Somos os únicos que podemos nos gabar de termos conversado com uma pessoa que viveu 3.000 anos, completou Richard rindo. Subitamente, ele apontou aflito. Veja, professor, o senhor notou que sua roupa foi levada e substituída por aquelas túnicas de linho? Com os diabos. É verdade. Se a gente não quiser ostentar o mesmo traje com que passeava Adão no paraíso, teremos que voltar à moda dos tempos de Amoses, brincou o professor, pulando da cama. Com ares de importância cômica ele colocou sandálias trançadas e vestia uma longa túnica de linho de mangas curtas. Um pouco airosa, mas por outro lado é confortável e leve. Já que aqui não há senhoras, não considero este traje indecoroso, observou Ber, examinando-se com visível satisfação. Richard, que se vestia circunspecto, levantou a cabeça e quase caiu da cadeira, devido a um acesso de riso. De fato, a figura volumosa do professor naquele primitivo e inusitado traje era quase cômica. Ber ria também. Ao olhar para seu amigo, ele exclamou: Que belo aspecto, Lirbak! A túnica lhe cai muito bem. Eu até agora ainda não me tinha dado conta de como o seu rosto tem um tipo egípcio. O senhor bem que poderia ser tomado por uma figura que acabara de sair do baixo relevo. Finalmente os dois estavam prontos, em pé, indecisos, eles não sabiam o que fazer. Sair do quarto eles não ousavam tanto. Além do mais, não tinham a menor ideia da hora, já que o relógio sobre a mesa estava parado e também eles não conseguiam achar a chave para dar corda nele. Teriam eles perdido a chave ou alguém a havia pegado? Isso permaneceu um enigma. A chegada de Amenhotep tirou-os da dificuldade. Depois de conversarem um pouco, 2 anões trouxeram-lhes o desejum, agora mais substancioso que na véspera, pois do menu fazia parte um peixe maravilhosamente preparado. Ber estava no 7º céu e acabou sozinho com todo o prato, porque Richard, ainda que recuperado por completo, não estava com fome e satisfez-se com a leite e pão. Após o desejum, o altivo e alegre professor pediu que Amenhotep lhe trouxesse algo instrutivo que lhe poderia servir de subsídio, no futuro, para seu livro sobre a vida dos egípcios antigos, e que pudesse dar-lhe uma luz sobre alguns pontos que ainda eram obscuros para os arqueólogos. Ao mesmo tempo, ele descreveu resumidamente a situação dos conhecimentos atuais e o objetivo almejado. Parece-me que o melhor que eu posso lhe sugerir é o estudo da língua egípcia, pois o seu discurso de ontem foi tão medonho, que eu não entendi nada, observou com leve sorriso Amenhotep. Acredite-me, comece com isso. Eu já pedi a meu amigo Menefte que lhe mostre tudo que sobrou dos nossos antigos santuários de consagração e que fale com você. Aproveitem a oportunidade. E agora, vamos. Eu vou levar o senhor até ele. E você, Hameri, espere aqui. Nós precisamos conversar. Ele voltou imediatamente e levou a sua visita ao quarto onde estava trabalhando na véspera. Fazendo Lirbak sentar-se à mesa,
Ele lhe pôs a mão na cabeça e disse: Olhe para mim. Antes de passarmos para um assunto sério, é necessário devolver-lhe a memória do passado e recuperar a comunicação entre a inteligência astral e o cérebro material de seu novo corpo. A Richard pareceu que um raio cintilante faiscou dos olhos escuros do mago, penetrando-lhe num jato ígneo na cabeça e causando uma dor tão insuportável que ele gritou e caiu sem sentidos. Quanto tempo ele ficou naquele estado, nem ele tinha condições de dizer. Mas quando a consciência lhe voltou, ele sentia algo estranho na cabeça, lembrando vagamente daquela impressão que ele já experimentara quando o espectro de Valéria lhe descreveu sobre o passado deles. Da mesma forma como naquele dia, diversas imagens avolumavam-se em sua memória, mas já sem aquele barulho caótico como antes. As lembranças projetavam-se feito raios, agrupando-se em algo harmonicamente integral. Quando Richard se endireitou, a vida de Ramery projetou-se em sua frente com toda a realidade e os seus detalhes eram tão nítidos e tão bem conhecidos, como os detalhes de sua existência atual. Bem, Ramery. Lembrou o seu passado? Lembrou sua antiga língua materna? Perguntou sorrindo Amenhotep. Sim, mestre. Você conseguiu este milagre, respondeu Richard, agarrando a cabeça com as duas mãos e involuntariamente falando na língua do Antigo Egito. Antes assim. Vamos conversar. Primeiro me conte sobre a sua vida atual e as circunstâncias que o trouxeram para cá. Richard refletiu um minuto, pois com a volta das lembranças do passado, o presente parecia ter empalidecido. Em seguida, ele contou-lhe a história de sua vida, seu encontro com Almeriz e os estranhos acontecimentos que o levaram à pirâmide. Almeriz é a mesma noite e Valéria observou Amenhotep, que ouvia com atenção. Sim, e Tea Erixo reencarnada atalhou Richard. Amenhotep balançou negativamente a cabeça em sinal de objeção. Erixo está aqui, perto de mim. Essa é uma alma rebelde e insubmissa. Ela ficou arrebatada por amor fatídico a você e eu a castiguei merecidamente. Eu estou apaixonado por ela e esta é a minha única fraqueza, mas para subjugá-la, falta-me a coragem. Uma vez que Erixo me citava e atrapalhava o meu trabalho eu a fiz dormir, e ela dorme a alguns passos daqui. Perdoe-me, mestre. Não quero duvidar de suas palavras, mas deixe-me citar algumas circunstâncias, disse acabrunhado Richard, em tom indeciso. Almeriz, que sabia bem de tudo, disse-me que Tea não é nada mais que Erixo. Agora que me voltou à memória, eu posso assegurar-lhe que Tea é seu retrato vivo. Um rubor escuro cobriu o rosto bronze do magro e seu senho fechou-se sombrio. Vamos tirar as dúvidas, propôs ele em voz recortada. Através de um corredor, que Richard ainda não tinha visto, eles entraram numa sala subterrânea, no meio da qual ele viu surpreso a mesma esfinge que ele talhara e que tinha as feições de Ramery. Amenhotep fixou o achote à parede e, saltando sobre a base, acionou a mola, escondida na flor de lótus. Quando o esconderijo se escancarou, ambos inclinaram-se avidamente sobre ele. Diante deles, envolto por uma névoa prateada, jazia um corpo de mulher. Amenhotep arrancou o cobertor, um grito de ira soltou-se de seu peito. Erixo parecia um cadáver e, entretanto, apesar daquela palidez cadavérica e círculos escuros ao redor dos olhos, ela estava bela. Delicada e transparente, envolta por compridos cabelos dourados feito uma manta, ela jazia como a encarnação do sonho de um grande pintor. Os olhos de Amenhotep ardiam de fúria. Ele apalpou o corpo e disse: Almeriz estava certa. Aproveitando a debilidade da ligação entre o corpo astral e a matéria, a alma rebelde ousou afastar-se tanto que conseguiu reencarnar-se num novo corpo e com isso romper grande parte de vínculos que aprendiam aqui. Mais alguns esforços e ela teria se libertado definitivamente. Mas eu não lhe darei tempo para isso. Eu farei com que essa traidora retorne a seu invólucro carnal,
que felizmente não está danificado, e lhe ensinarei a obedecer ao seu senhor. Richard estava calado e não tirava os olhos de Erikson. Ele reconhecia que, mesmo naquela imobilidade cadavérica, ela era 1000 vezes mais bela que Thea Meris, e que o embevecimento dos sentimentos que aquela mulher provocava nele começava a despertar novamente. Mestre! Gritou assustado Richard. Pare! Permita que eu me retire antes que Erikson acorde. Sou uma pessoa fraca e a tentação tanto é maior porque ela me ama. Ela poderá fazer-me esquecer de que ela é sua e com isso trair a gratidão que eu lhe tenho pela hospitalidade. Acalme-se. Respondeu Amenhotep, pondo-lhe a mão no ombro. Erikson só é uma ameaça para você na ausência daquela que o une através do puro e indestrutível amor. Aquela outra, chamada de Nuita, Valéria ou Almeris, eu chamarei do espaço onde vagueiam as sombras e lhe darei a vida. Você será feliz em seus braços e a imagem de Erikson não terá sobre você qualquer poder. Sendo assim, acalme-se e acredite em mim. Mas, antes de tudo, eu quero fazer voltar a este corpo a alma da traidora que pensa que pode escapar de mim. Cabisbaixo, Richard seguiu o mago, que o liberou, ordenando-lhe que esperasse em seu quarto. Richard adormeceu imediatamente. Ele foi acordado pela voz de Amenhotep dizendo-lhe que o seguisse, e foram ao subterrâneo onde estava a esfinge. Pegue o corpo e me siga, disse Amenhotep. Eu não posso carregá-lo, pois ele está envolto em fluidos de decomposição. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Erguendo cuidadosamente o esbelto corpo de Erikson, Richard carregou-o, seguindo o mago. Suas mãos tremiam, ainda que a carga fosse muito leve, se não fosse o frio glacial dos membros, que permaneciam flexíveis, e a palidez cadavérica. Erikson poderia ser tomada por uma mulher dormindo. Eles iam por um caminho novo, desconhecido a Richard, onde as galerias e os corredores se cruzavam como num labirinto. Finalmente deram num quarto redondo, iluminado por 5 grandes e altos candelabros em suportes de bronze, onde ardiam chamas verdes como esmeralda. No meio da sala, numa elevação de alguns degraus, havia um leito ladeado por cortinado negro. No tecido que revestia os degraus, as almofadas e o leito, viam-se bordados sinais estranhos e hieróglifos. Ao redor, localizavam-se 7 trípodes, nas quais já estava pronto o carvão, ervas secas e pedaços de madeira resinosa, cobertos de pozinho branco. Coloque-a sobre o leito e tire a roupa dela, ordenou bruscamente Amenhotep. Richard obedeceu em silêncio. Parecia que ele já não tinha mais sua vontade. Somente um pensamento preocupante. O que ele vai fazer com ela? Remexia-se em seu cérebro sofrido. Todo o seu ser agitou-se quando ele tirou as últimas peças que cobriam o corpo da jovem. Nesse ínterim, Amenhotep tirou de si a sua longa túnica de linho, permanecendo apenas com o cinto que lhe cingia a cintura. Fique lá, ordenou o mago, apontando para um dos candelabros a óleo, junto ao qual Richard se recostou. Amenhotep abriu um grande escrino que estava no degrau e de lá retirou um bastão de 7 nós, que enfiou atrás do cinto, um saquinho com pó branco, o qual ele espalhou nas 7 trípodes e, finalmente, uma taça e um frasco. Ao encher a taça com o líquido do frasco, um vapor denso levantou-se, ouvindo-se um borbulhar. Ao esvaziar a taça, Amenhotep tirou do cinto um pedaço de giz e desenhou com ele um círculo, inserindo nele o leito, as 7 trípodes e a si mesmo. Richard não despregava os olhos dele e aterrorizado observava a estranha mudança que se processava no aspecto externo do mago. Todo o seu corpo tomou uma tonalidade avermelhada e sob sua pele parecia que já não mais jorrava o sangue, mas o fogo. Tudo nele fosforizou-se, os dedos irradiavam feixes de luz, sua respiração parecia soltar turbilhões de flamas. Seu corpo tremia e sacudia-se,
e cada movimento seu provocava uma espécie de ondas púrpuras que partiam de suas articulações e extremidades. Por fim, em tudo que ele tocava, deixava manchas fosforescentes. Agarrando o bastão de 7 nós, Amenhotep esfregou com as 2 palmas da mão. Na ponta do bastão surgiu uma chama e no mesmo instante acenderam-se todas as trípodes, cada chama de cor diferente. Juntas, elas formavam as 7 cores do prisma. As línguas de fogo formavam, ao subirem, uma espécie de abóbada sob o corpo imóvel de Erixo, iluminando-a com luzes multicoloridas que se juntavam, mas não se fundiam numa só. Então Amenhotep iniciou uma estranha canção cadenciada que soava ora pulsante, ora minguante, acabando num murmúrio. Girando o bastão acima da cabeça, com a outra mão ele parecia apontar para alguma coisa ao longe. Nesse minuto ele era majestoso em seu corpo fosforescente, com a chama ofuscante que ardia acima de sua cabeça e com a expressão da vontade inabalável que cintilava em seu olhar. Subitamente, dos pés de Amenhotep surgiu uma tênue fumaça. A terra tremeu, fortes rajadas de vento sacudiram consigo as paredes do quarto. Dominado por uma fraqueza repentina, Richard agarrou-se ao candelabro de bronze. Um peso plúmbeo pareceu inundar-lhe todo o corpo. Ele ficou paralisado, mas a clareza da mente não se inuviara e ele tudo via e ouvia com uma sensibilidade mórbida. De súbito, ouviu-se um forte estalido e a Richard pareceu que o quarto se desprendeu do lugar, feito uma árvore arrancada, girando com uma velocidade incrível. O quarto pareceu alçar-se para o ar e aos silvos cortar o espaço. As paredes e o teto desapareceram na penumbra cinzenta recortada de raios. Mas com isso via-se mais nitidamente o corpo de Erixo, que jazia no leito sob a abóbada ígnea, e Amenhotep, que aparentava uma estátua de ferro em brasa. Sem condições de suportar a luz ofuscante que se irradiava daquele quadro, Richard fechou os olhos. O voo estonteante através do espaço ainda continuava, mas dentro de algum tempo tornou-se mais lento e logo cessou. Então Richard abriu os olhos. Ele olhou atônito para o espetáculo estranho para ele. Uma das paredes do quarto subterrâneo havia desaparecido e a ele juntou-se como em continuação um outro quarto, luxuosamente mobiliado, em estilo Watteau. Do teto pendia uma lâmpada sob a cúpula rosa, iluminando com a luz suave a mobília revestida por um tecido branco de seda, com bordados de rosas, a penteadeira, ornada com cortinado de renda, o espelho em moldura prateada, encimada com brasão de conde e uma cama, na qual jazia uma jovem que, pelo visto, parecia mergulhada num inquieto e profundo sono. O coração de Richard sustou. No mesmo instante ele reconheceu aquele quarto, era o dormitório de Thea, e ali, atrás da porta semi-aberta, era o gabinete de trabalho dela. Thea contorcia-se e gemia em seu leito de seda, enquanto a alguns passos dele estava o lúgubre estrado negro, onde jazia inanime o corpo de Erixo. Richard compreendeu instintivamente que alguma coisa terrível haveria de acontecer e que um perigo mortal ameaçava Thea. O pavor, a pena e o amor agitavam-se em sua alma. Ele queria gritar, lançar-se a seus braços e salvá-la, mas todos os esforços eram inúteis. Ele não conseguia fazer o menor movimento, nenhum som conseguia sair de sua garganta apertada. Seu estado não poderia ser descrito. Achava que ia sufocar-se em sua impotência. Richard viu como Amenhotep penetrou no quarto de Thea, descobriu o cobertor, ergueu a jovem e a trouxe até o leito. Amparando Thea com uma das mãos, com a outra ele arrancou-lhe a camisola de cambraia. A seguir, tirando detrás da cinta uma faca cuja lâmina parecia ser feita de chamas que drapejavam para o alto e soltavam faíscas, ele a enfiou até o cabo no peito de Thea. Ao retirar a faca fumegante, ele mergulhou-a no corpo imóvel de Erixo. Thea jazia imóvel nos braços do mago. Da ferida aberta no peito jorrava um rio de um estranho líquido vermelho fumegante, parecido com o sangue.
Amenhotep ergueu a sua vítima de forma que a corrente vivificante caísse no corpo de Erixo, que logo tomou um suave matiz rosado, enquanto que o corpo de Té começou a empalidecer. Quando aquele esgotamento terminou por completo, Amenhotep encostou de perfil a faca na ferida e esta se fechou. Eliminando os vestígios do ferimento também no corpo de Erixo, o mago jogou na cama o corpo de Té. No mesmo instante, um véu negro mas transparente separava ambos os quartos, como se fosse uma parede de vidro fumê. Então Amenhotep levantou o bastão e iniciou o canto. O quarto começou a se mover. Como se através de uma névoa, Richard viu as torres e o jardim do castelo de Kronborg, e em seguida tudo sumiu. Eles precipitavam-se com silvos no espaço até que se deu um novo abalo. O movimento estonteante cessou imediatamente e tudo tomou o aspecto de antes. No mesmo instante Erixo soltou um grito inumano. Ela se levantou do leito e comprimiu as mãos contra o peito. Ela ficou sentada imóvel, parecendo se sufocar, com olhos esbugalhados. De repente, viu Amenhotep, reconheceu-o e com gemido rouco jogou-se para trás. Amenhotep estava parado, olhando para ela com desprezo. Em seus olhos brilhava a orgulhosa consciência de seu poder. Ele detinha o poder sobre as forças da natureza e governava sobre elas a seu bel prazer. Quem ousaria contrapor-se à sua vontade? Depois, sem pressa, ele vestiu-se em sua longa túnica, pegou e trancou os objetos no escrínio, e, aproximando-se de Erixo, que continuava ainda sentada, disse-lhe calmamente, com uma leve ironia: traidora! Você imaginou que poderia fazer pouco caso de mim. Em vez de me esperar aqui enquanto eu terminasse um trabalho importante, você invadiu meu novo corpo na tentativa de escapar de mim e desta forma alcançar o objetivo que você busca insistentemente, ou seja, possuir o homem que você ama, mas que não ama você. Você só se esqueceu de um detalhe. Você é minha e jamais alguém haverá de tocá-la sem a minha permissão. Como você vê, sua alma teve de abandonar o corpo roubado e voltar a esse. Agora eu a amarrarei a mim com vínculos ainda mais poderosos. Por enquanto, viva na pirâmide que me pertence. Para você eu erguerei um palácio com todos os prazeres terrenos. Mas tome cuidado para não me enganar de novo. Isso poderá custar-lhe muito caro. Erixo levantou a cabeça e ouviu, fitando com um olhar cheio de ódio mortal. Todo o seu corpo tremia. Maldito! Gritou ela com voz entrecortada de consternação, levantando-se rapidamente. Cientista bandido! Você se apoderou do ser humano para torturá-lo, fazê-lo sua propriedade, tirando-lhe todos os direitos legais. Eu o odeio e o desprezo. Por mais grilhões que você imagine para prender-me, eu o odeio, eu fugirei e farei tudo para escapar de sua tirania. Se existir justiça divina, ela porá um fim em seus crimes. Nesse instante ela viu Richard, que estava de pé feito mébrio, recostado no candelabro de bronze, e com um grito de surpresa e alegria ela se jogou a ele, envolvendo as mãos em seu pescoço. Richard! Salve-me! Salve-me dele! Gritava ela fora de si. Amenhotep sorriu ironicamente. Você espera em vão que lhe a salve. Ele sempre preferiu muita. Agora ele a encontrou, apaixonou-se por ela e enquanto você esperava por ele como seu noivo, ele se casou com sua rival. Erixo empalideceu e recuou. É verdade o que diz esse monstro? Perguntou ela. Richard baixou a cabeça. Neste instante Erixo parecia-lhe ainda mais bela e mais querida no mundo. Mesmo a recordação de Almeriz atenuava-se e apagava-se diante do encanto que produzia sobre ele aquela jovem. Amenhotep inclinou-se sobre Erixo e sussurrou-lhe no ouvido algumas palavras, que Richard não conseguiu captar. A outra ficou branca e, tremendo com todo o corpo, olhou para ele aterrorizada. Depois, virando-se, ela saiu correndo do quarto.
Lembre-se, Hameri, que Erikson pertence ao seu mentor e benfeitor. Continuou o mago, abaixando pesadamente a mão sobre o seu ombro. Para manter em você a firmeza, eu cumprirei a palavra e lhe devolverei aquela com a qual você é ligado com os vínculos mágicos de casamento. Almeris renascerá para você. Agora você necessita de um descanso, pois o que você viu abalou demasiadamente os seus nervos. Sim, é verdade, respondeu Richard, enxugando o suor do rosto. Agora, positivamente, eu não sei o que está acontecendo. Perdi o juízo, estou sonhando ou tudo que vi é um milagre inaudito. Amenhotep sorriu. Você não perdeu o juízo e nem está sonhando. O que viu não é um milagre, mas a manifestação das forças da natureza, orientadas de forma diferente com mais perícia do que se conhece e se sabe manipular no ignar o mundo material de onde você veio. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 5. Richard perdeu decididamente qualquer noção sobre o tempo. Após os extraordinários acontecimentos que havia testemunhado, ele adormeceu profundamente. Quanto tempo dormiu? Nem ele poderia dizer. O seu relógio estava parado e sob aquela luz estranha, sempre uniforme, que inundava o quarto e tudo ao redor. Não havia nem noites nem dias. Não encontrou mais o professor. Deixar o quarto a ele reservado, ele não ousava. Por isso passava o tempo numa certa apatia. O anão que o servia lhe trazia o almoço, composto, invariavelmente, de frutas, doces, leite e mel. Richard, entretanto, não sentia fome. A angústia e preocupação torturavam-no. As imagens de Thea, Erikson e Almeris apinhavam-se em sua mente. A primeira, se não era um sonho que ele tivera, havia morrido e ele foi testemunha de seu assassínio. O que acontecerá à segunda? Que novos grilhões imaginará o mago para prender a sua vítima? Por fim, ressuscitará ele Almeris como prometera. Isso parecia totalmente impossível, mas existiriam limites para o poderio de Amenhotep. Absorto em suas reflexões, Richard cobriu o rosto com as mãos e não se apercebeu da entrada de Amenhotep. O mago fitou-o com seu olhar pensativo, em seguida pôs a mão em seu ombro e disse: Sim, o meu poderio tem limites. Ele acaba lá onde termina o meu conhecimento das leis que regem as forças da natureza e dos elementos que compõem o universo. O conhecimento, que lhe parece ilimitado, na realidade é muito limitado e eu sou tão escravo das leis, cuja ação eu conheço só parcialmente, como você, que as desconhece completamente. E agora, vamos. Eu manterei a minha palavra e lhe devolverei a mulher amada. Richard notou surpreso que eles iam por uma parte do subterrâneo novamente desconhecida para ele. Ele se viu numa imensa sala, cheia de objetos preciosos que outrora serviam ao culto. Havia ali naus de ouro, maravilhosamente entalhados, vasos de formas inéditas, símbolos místicos, escrínios de formas jamais vistas, rolos de tapetes e tecidos, e, finalmente, rolos de papiros enfileirados simetricamente nas estantes. Aqui vocês têm um verdadeiro museu, observou Richard. Sim, os seus cientistas de hoje teriam muito interesse em examinar estas coleções. Neste esconderijo inacessível, os antigos hierofantes juntaram os mais preciosos tesouros do Egito. Aliás, é pouco provável que algum curioso consiga penetrar aqui, disse Amenhotep, puxando seu acompanhante enlevado que parou indeciso. Um arqueólogo havia se despertado nele. Por fim eles entraram numa sala redonda totalmente escura. Somente depois que Amenhotep acendeu o machote, Richard viu que no centro do recinto, numa base elevada, havia uma enorme estátua coberta por pano.
Amenhotep acionou uma mola e imediatamente na base se abriu uma porta e divisaram os degraus de uma estreita escada para baixo. Por fim o mago parou diante de uma porta de bronze e apagou o achote. Cerca de um minuto eles ficaram em completa escuridão. Em seguida, a porta se abriu e Richard, atônito, viu diante de si uma espécie de gruta com paredes luminosas. A mesma luz indeterminada que ele vira antes, o envolvendo, reinava também aqui, apenas mais intensa e de uma tonalidade azul claro. Uma névoa agitava-se no ar e impedia enxergar claramente os objetos ao longe e ter uma noção das proporções da gruta. Amenhotep tirou de trás do cinto o bastão de 7 nós e, com um movimento rápido e enérgico, desenhou com ele no ar o símbolo da cruz. Um raio rasgou o ar e do interior da terra subiu uma densa fumaça que cobriu o ambiente. Quando a fumaça se dispersou parcialmente, Richard viu-se junto a uma grande janela redonda, da qual se podia divisar o cemitério mergulhado no luar, e onde estava enterrada Almeris. Ele avistou a cruz de mármore branco, aos pés da qual, recostando a cabeça à urna funerária, chorava de joelhos o gênio, viu as flores que cresciam aos pés do monumento. O vento noturno ramalhava a folhagem das árvores, sob as quais estava o banco onde ela passara tantas horas sonhando com Almeris. E tudo aquilo era tão próximo e tão real que bastava somente saltar para fora daquela estranha janela para encontrar-se no interior da grade fechada. Subitamente, Richard estremeceu. Na pequena área coberta de areia diante do monumento apareceu o vulto de Amenhotep. Sua roupa branca era cheia de manchas fosforescentes. Um amplo feixe de luz envolvia sua cabeça, e ouviam-se nitidamente as fórmulas mágicas que ele pronunciava numa língua estranha. Ele continuava a agitar o bastão e parecia estar desenhando no ar os sinais cabalísticos que surgiam em forma de chamas sobre o túmulo, reverberando com a luz sanguínea no mármore branco. Subitamente um relâmpago brilhante riscou em zigue-zague cintilante o céu escuro. O monumento sepulcral pareceu iluminar-se num clarão de incêndio, e, em seguida, rachou com o estrondo de uma explosão. Do interior da abertura que se formou surgiu uma nuvem branca, redonda como uma esfera, a qual rodopiou e voou em direção à janela. O túmulo e tudo mais que o cercava desapareceram. Um minuto depois, a gruta tomou seu aspecto anterior. Junto a Amenhotep, entretanto, rodopiava uma nuvem branca que logo se desenhou na figura de Almeris. Ela vestia uma espécie de traje claro e seus cabelos estavam soltos. Olhou zangada para o mago que, com a mão erguida e veias na testa entumecidas de esforço, encarou-a com olhar penetrante. Aproxime-se, Nuita, Valéria, Almeris, e ocupe o seu lugar junto ao homem que você ama e que também a ama. Eu lhe devolverei a centelha vital, a densidade do corpo e a capacidade de sentir com todas as fibras de seu ser. Regale-se com as alegrias da vida e do amor. À medida que Amenhotep falava, Almeris parecia ficar cada vez mais compacta. Suas faces e lábios tingiram-se e aos olhos voltou o brilho de antigamente. Ouviu-se então a sua voz suave e surda, que tremia naquele minuto de fúria. Como ousa você chamar-me ainda com a brutalidade que desequilibrou o meu ser astral? Aquilo que você quer me proporcionar são desejos somente daqueles que ainda anseiam pela vida. Eu, entretanto, dominei a morte. Atravessei as portas lúgubres do incógnito, do qual tinha pavor, quando ansiava, com toda a minha alma, viver com o meu marido. Agora já é tarde. A morte rompeu os vínculos carnais que me prendiam aqui. Eu experimentei a alegria da libertação, desfiz-me do invólucro material e compreendi a grandeza das leis que, por meio dos sofrimentos e da morte, levam-nos para o caminho do aperfeiçoamento. Eu não quero que você me tire o que eu adquiri. Almeris. Almeris, chamava Richard, estendendo-lhe as mãos. Será que você deixou de amar-me, recusando-se à divina dádiva da vida? Não, não, eu amo mais que nunca.
Mas justamente porque os meus olhos se abriram, eu declino desta dádiva monstruosa, oferecida por esse pérfido servidor da ciência, que se utiliza das forças da luz para perpetrar atos de trevas e de violência sobre o espírito. Não se desespere. Eu lhe explicarei tudo. Continuando a falar, Almeriz aproximou-se como se atraída irresistivelmente pelo olhar suplicante da pessoa amada. Subitamente Amenhotep, com a rapidez de um raio, desenhou com o bastão um círculo ígneo ao seu redor. Da terra saiu uma chama. Uma onda de névoa avermelhada envolveu a figura límpida de Almeriz, parecendo inundá-la de sangue. Almeriz cambaleou e caiu na terra. A névoa púrpura parecia absorver-se nas pregas de sua roupa prateada e o corpo tomou uma tonalidade vital e rosada. Os seus olhos estavam fechados. "O que você fez a ela?" gritou Richard, quase esquecendo que Almeriz havia morrido e que diante dela estava apenas seu espectro. "Ela está absorvendo os fluidos vitais que corporificarão o seu corpo astral. Ela será um espírito e uma mulher ao mesmo tempo, e não temerá nem morte nem velhice", explicou sorrindo Amenhotep. O círculo desenhado em volta de Almeriz começou a se extinguir, então o mago aproximou-se dela, ergueu-a e colocou-a no leito. Só então Richard notou na gruta um leito e algumas cadeiras. Além disso, perto da parede havia 7 escrínios, feitos de um material transparente, à semelhança de cristal. Em cada um havia ânforas de cores diferentes. Verdes como esmeralda, vermelhas como rubi, azuis com safira, e douradas, de todas elas que se irradiava uma luz fosforescente multicolorida. Nas estantes havia grandes taças e pratos. Amenhotep pegou uma das taças e a encheu com uma substância que imediatamente se acendeu e ardeu, por cerca de 1 minuto, em uma chama ofuscante, apagando-se em seguida e espalhando uma leve fumaça agradável, de odor vivificante. Colocando a taça sobre a mesa junto ao leito, o mago deu uns passos para trás. Neste instante Almeriz abriu os olhos e aprumou-se. Agora ela já tinha o aspecto de uma mulher viva. "Canalha!" exclamou ela com a voz trêmula de fúria. "Você abusa de seus conhecimentos para experiências criminosas. Você quer humilhar-me da mesma forma que você é humilhado pela paixão impura Erixo. Mas eu não tomarei a sua poção." Com um gesto brusco, Almeriz entornou a taça fumegante, cujo conteúdo se derramou no chão e a seguir evaporou-se. "Eu sou forte. Vou me opor com todas as minhas forças à sedução do sangue com que você encheu as minhas veias. Não sucumbirei nem macularei a minha coroa de lírios." Ao ver a taça derrubada, uma expressão de fúria estampou-se no rosto bronzeo do mago. Almeriz se virou para Richard, cujo rosto refletia toda a tensão pela qual ele passava, e disse: "Não se aflija, meu amado. Entenda que eu não posso ser para você nada mais que lembranças queridas." Enquanto ela falava, Amenhotep tirou do nicho uma trípode com o carvão. Fez um gesto autoritário, e o carvão acendeu-se. Pegando uma das ânforas, ele verteu uma parte de seu conteúdo na trípode com o carvão, onde se incendiou uma chama azul, a outra parte ele jogou em cima de Almeriz. Esta soltou um grito desatinado e começou a empalidecer, derreter e finalmente se desfez numa luz dourada brilhante. "Teimosa! Fique aqui pairando como uma luz errante até que a chama que a reveste seja absorvida por uma centelha de amor e você mergulhe na taça que eu deixei aqui, tornando-se aquela mulher espírito que eu fiz." E uma vozinha débil, que mal se ouvia, respondeu-lhe: "Eu vou rezar, e, apesar de minha ignorância, serei mais invencível que você, armado com todos os seus conhecimentos, pois a chama divina que está em mim se submete a leis superiores e mais poderosas." Richard, com terror mudo, olhava para o mago, mas este parecia não notá-lo. "Vamos!" ordenou ele. "Está na hora de você voltar e eu preciso trabalhar. Lembre-se de que só deverão me temer aqueles que traem a minha confiança."
Eu castigo e recompenso seja quem for, de acordo com o seu merecimento. Richard nada respondeu. Seu coração estava oprimido, a garganta embargada. Eles saíram em silêncio do subterrâneo. Richard voltou para o quarto e, para sua surpresa, ali encontrou o professor. Finalmente o senhor apareceu. Onde é que o senhor se meteu por tanto tempo? Perguntou o barão, apertando a mão do seu amigo. Onde é que eu poderia estar além desta ratoeira? Quanto ao tempo, só o diabo sabe quanto passou desde que nós estamos aqui, respondeu Ber, que pelo visto estava de mau humor. Eu admito que seria mais sensato a gente ter ficado em Alexandria do que ter empreendido esta incrível aventura, suspirou Richard. Mas está feito e nada pode ser mudado. Conte-me, então, onde é que o senhor esteve e o que fez? Passei hoje por um museu que faria os nossos arqueólogos saltitarem. Oh! Eu também vi bastante coisa interessante, sem poder usufruir delas, pois aqui vigora um princípio de racionalidade. Mostra-se um apetitoso prato de comida quente, deixa-se que ele seja cheirado, mas proíbe-se que ele seja comido. O que o fez suportar tal suplício de tanta luz? Perguntou Lirbach rindo. O seu encantador Amenhotep e o amigo dele, apresentado para que me fosse ensinado o antigo egípcio. Mas eu não consegui me entrosar com ele. Seus olhos expressavam um sorriso tão insolente que coçavam-me as mãos, e eu, então, pedi a Amenhotep que ele me deixasse ler alguma coisa útil para o meu futuro livro. Após pensar um pouco, ele concordou e quis me dar 2 pergaminhos, não muito antigos. Mas na estante eu vi 2 outros pergaminhos, cuja extraordinária antiguidade saltava aos olhos, e pedi que ele os desse para ler. Amenhotep sorriu e respondeu que eu não os entenderia, mas que, se eu realmente os quisesse, ele me daria. Então ele me perguntou se conhecia suficientemente os símbolos hieroglíficos para interpretar documentos tão antigos. Eu lhe respondi que por mais de 30 anos eu estudava os hieróglifos e me considerava em condições de interpretar qualquer inscrição. Neste caso, pegue. O senhor encontrará aqui a história do Egito desde a sua fundação e, junto, a história da Revolução na Índia, que desencadeou a imigração. Eu lhe agradeci e comecei a trabalhar. O senhor entende, Lirbach, a minha curiosidade em conhecer os novos dados referentes aos primeiros anos da humanidade, mas entenda minha decepção e raiva quando percebi que não tinha condições de interpretar uma única palavra. Convencido, por fim, de que eu não passava de um estúpido burro, sufoquei o meu orgulho e confessei a Amenhotep que os símbolos dos papiros que ele me havia dado em nada pareciam com as inscrições habituais, e que naquela confusão de símbolos, sinais astronômicos, números astrológicos e tudo mais, eu não tinha condição de orientar-me. Eu quis lhe dar outros papiros, mas cedi às suas insistências para que o senhor não atribuísse a minha recusa à má vontade, respondeu ele. Quando então eu lhe pedi para que ele me desse a chave para aqueles misteriosos caracteres antigos, ele balançou a cabeça. Isto eu não posso fazer, pois o meu juramento de mago proíbe-me de revelar os nossos segredos aos simples mortais. Tais manuscritos jamais podem cair em suas mãos. Somente os iluminados de primeiro grau, cada um por sua vez, têm acesso a eles para estudá-los, só eles conseguem decifrá-los, pois um iluminado não se contenta, como o senhor, pelo estudo de uma única área de ciência. Ele é também um hieroglifólogo, um astrônomo, um astrólogo, um químico, um médico e um matemático. Nos escritos antigos que nós temos, todas estas ciências desempenham um papel alegórico. Olhando, por exemplo, para este símbolo astronômico, qualquer iluminado lhe dirá que o fato em questão ocorreu em tal época. O iluminado não precisa de nada além destes símbolos para orientar-se e dizer-lhe que em tal século, tal data, durante uma constelação propícia ou não, houve uma colheita abundante ou uma fome, uma guerra vitoriosa ou uma derrota, uma epidemia que ceifou o povo ou o ano foi favorável. Veja.
e ele me mostrou um círculo vermelho decorado por Uraels, e que ficava ao lado de alguns sinais astronômicos e números. Nota: Uraels, Naja fêmea irada, com o pescoço inchado, personifica o olho inflamado de Ra, e simboliza a natureza ígnea das coroas. Este sinal é o brasão do rei. Os dados astronômicos indicam o tempo de seu reinado. A cruz no peito da serpente fala-nos que ele reinou glorioso. As listras na pele indicam a duração de seu reinado. Os números que circundam o círculo completam o horóscopo e nos falam que esse rei morreu de morte violenta. O senhor compreende, barão, que depois destas complicadas explicações eu desisti de interpretar aqueles documentos. Presentemente, eu me dedico ao estudo de diferentes objetos que serviram ao antigo culto e os descrevo detalhadamente, segundo as explicações dadas por Amenhotep. Isso também é muito interessante. Entretanto, toda vez que penso nos pergaminhos e lembro que eu segurava nas mãos a chave do mistério e não conseguia aproveitar-me dela, eu estouro de raiva, concluiu o professor, jogando-se furiosamente sobre a cama. Richard suspirou profundamente. Ele entendia a decepção do amigo. Mesmo Libaque sentia-se desorientado naquele mundo anormal e estranho. Passou mais algum tempo, cuja duração Richard não conseguiu definir, mas que ele calculou em alguns dias. O professor desapareceu, Erixo também não foi mais vista, da mesma forma como Amenhotep. Uma angústia torturante dominou o barão. Foi assim até que ele ouviu bastante satisfeito o som trêmulo de prata, anunciando-lhe que ele era esperado por Amenhotep. O mago, com ar de importância e compenetrado, estava vestido com mais elegância do que de costume. Ele trajava um peitilho decorado com pedras preciosas, e na testa, no centro do triângulo de ouro, fulgia um olho de brilhante. Eu o chamei para ser a testemunha de meu casamento com Erixo, disse Amenhotep. Ao notar a estranheza de Richard, que o fitava desconfiado, o mago acrescentou: eu quero descansar do meu trabalho interminável e ter um filho que seja um discípulo digno de mim e herdeiro dos meus conhecimentos. Sem esperar pela resposta, o mago virou as costas e saiu. Richard seguiu cabisbaixo. Agora Amenhotep já lhe provocava medo, aliado a um sentimento tenso e desagradável. O local para onde eles foram estava completamente vazio, com exceção de uma trípode colocada no centro. Nas paredes, viam-se desenhados sinais cabalísticos. Um minuto depois e pela porta oposta entrou Erixo, acompanhada por uma anã. Ela vestia uma longa túnica e um véu de tecido prateado. Joias de valor incalculável adornavam-lhe o pescoço, o cinto e as mãos. Nos cabelos dourados repousava uma coroa de flores com pistilos fosforescentes brancos. Jamais a beleza de Erixo se destacara com tanto brilho, nas clássicas feições de seu rosto, porém, parecia ter se congelado em expressão de desespero. Seus olhos insistiam em ficar abaixados. O coração de Richard bateu forte. O encantamento que Thea produzia sobre ele novamente se apoderou de seu ser, fazendo-o esquecer de Almeris, e no coração agitou-se um ciúme selvagem em relação a Amenhotep. Sem ao menos olhar para Richard, Amenhotep pegou Erixo pela mão e a levou até a trípode. A seguir ele juntou a sua mão com a dela sobre a trípode e uma chama imediatamente se acendeu nela. Erixo soltou um grito e jogou o corpo para trás. Em seu dedo surgiu uma aliança decorada com uma gema púrpura de extraordinário brilho. Eu uni comigo com a chama do espaço. Tome cuidado para não desobedecer a lei que rege esta poderosa força da natureza, caso contrário você será punida duramente. Quanto a você, Amenhotep virou-se para Richard, medindo-o com um olhar, para dominar o desejo impuro que lhe foi sugerido, a despeito da bondade de seu mestre. Vá até Almeris, com a qual você está ligado pela união mágica de matrimônio. Se conseguir convencê-lo a voltar para você, sairão daqui ricos e independentes para usufruírem por longos anos de um amor ideal.
Vá, e use a sua autoridade, e não ouse aparecer diante de mim até que a sua tentativa seja coroada de êxito. Sob o olhar autoritário do mago, Richard estremeceu e, feito uma máquina, dirigiu-se ao quarto onde estava a estátua enclausurada. Meio hesitante por alguns segundos, ele apertou, outra vez maquinalmente, a mola que abria a porta na base e desceu a escada. O subterrâneo estava iluminado, mas Richard parecia não dar atenção a nada. Aproximou-se do leito, deixou-se cair sobre ele impotente e, de imediato, mergulhou num sono profundo como a morte. Ao acordar, ficou assombrado ao reconhecer o lugar. Como ele fora parar ali, sua memória não ajudava, mas uma sensação mórbida processava assim em seu cérebro. Suspirando fundo, Richard jogou-se na cama e, apertando a cabeça com as mãos, tentou organizar os pensamentos. Ele não estava louco e nem sonhava, no entanto, tudo parecia um estranho pesadelo. Sim, ali era mesmo a gruta onde o mago invocara Almeris, transformando-a depois numa centelha. Ali estavam os armários com ânforas coloridas, cheias de líquidos estranhos. E ali estava a trípode com a taça, dentro da qual Almeris deveria mergulhar para tornar-se visível e palpável. Richard levantou-se, aproximou-se da trípode e examinou o incrível líquido. Depois ele novamente se sentou na cama. Estava aflito, morria de sede e tinha medo de tocar em qualquer coisa que fosse. Absorto em seus pensamentos, ele notou, de repente, sobre a mesa ao lado, uma taça de vinho e resolveu dar alguns goles. O vinho estava divino, o mesmo que ele já havia bebido com Amenhotep. Secou prazerosamente meia taça. Subitamente estremeceu. No fundo da gruta surgiu uma luz azulada, reverberando em ouro, que se aproximava do leito, parando finalmente na borda da taça. Richard olhou curioso para ela e logo enxergou no meio da luz dois pontos escuros, estranhamente parecidos com olhos humanos. Almeris, é você? Murmurou angustiado Richard. A luzinha tremulou e uma voz leve, como o sopro de vento, sussurrou. Sim, sou eu. Que sofrimento horrível. Para que querer sofrer? Você poderá tornar-se uma mulher e ser feliz. Eu não posso tornar-me uma mulher, pois não passo de um espírito, que o ama com amor verdadeiro, não material. Aquilo que ele quer nos dar não é felicidade. É decadência e pecado. Um sentimento contraditório invadiu a alma de Richard. O amor que lhe sugeria Almeris parecia ter se assomado com as novas forças, mas, ao mesmo tempo, a ele misturava-se um desejo incontrolável de liberdade. Ele não conseguia esquecer a promessa do mago de deixá-los saírem da pirâmide, se Almeris se tornasse uma mulher. Saltando do leito, Richard estendeu as mãos em direção da luzinha. Para que falar do pecado e da morte se eles não existem mais? Replicou ele. Amenhotep devolveu-lhe a vida e nos prometeu felicidade, amor, independência e liberdade. O que você quer mais? Antes de morrer você me havia dito. Oh, como é difícil morrer quando a vida é tão bela. Agora, quando entre nós só há uma trípode separando, você foge de mim e me retribui o amor com palavras frias e lugares comuns. Afinal, eu tenho direitos sobre você. E arrebatado por seu sentimento, Richard avançou tentando agarrar com as mãos a luzinha, que oscilante recuou para trás. Em meio ao movimento brusco, Richard derrubou a trípode com a taça. O líquido derramou-se espargindo para longe respingos ígneos, vindo acertar a luzinha errante. Esta, imobilizada, começou a empalidecer e ampliar-se, tomando a forma de Almeris em toda a sua límpida e delicada beleza. Quando Richard, com um grito de alegria, quis lançar-se aos seus braços, ela recuou, levantou a mão como se quisesse detê-lo e disse entristecida. Pare e contente-se, repito, com o meu amor imortal, uma pura e sagrada chama que sobrevive à morte e não depende da matéria. Não se ofusque diante dos poderosos encantos do indigno, que,
Conhecendo a luz, utiliza-se das trevas em seus intentos. Por fim, põe um freio em seu egoísmo com o qual você quer destruir toda a minha obra de purificação. Richard ficou branco e baixou a cabeça. O que vai nos acontecer aqui? Observou ele após um minuto de silêncio. Agora você é uma mulher real. Precisamos tomar uma atitude. Um leve barulho fez com que Richard se virasse surpreso. Ele viu Amenhotep. O rosto do mago denotava grande contentamento. Glória e louvor à sua habilidade, Hameri, disse ele com sorriso dúbio. Já que vocês chegaram a um acordo, eu também manterei a promessa. Um grito de alegria soltou-se do peito de Richard. Ele iria abandonar aquela horrível pirâmide, onde podia enlouquecer, respirar outra vez o ar puro dos campos, ver as pessoas e a sua terra natal, e de novo mergulhar na vida cotidiana, com o seu barulho e as preocupações, mas também com a sua liberdade e animação. Richard ansiava sair o mais rápido possível daquela vida espectral no meio daquela gente sem idade, sempre exalando aqueles aromas sufocantes e mergulhada naquela repulsiva e uniforme luz, que em nada lembrava os raios vivificantes do sol nem a luz suave do luar. Oh! Agradeço, Amenhotep, exclamou ele radiante. Deixe-nos partir rapidamente, permita-me levar a esposa à minha pátria, a casa dos meus ancestrais. Fico profundamente grato pela sua hospitalidade, pelas maravilhas que você me mostrou e pela preciosa dádiva da liberdade que você me concede. Amenhotep balançou a cabeça. Você me pede o impossível, Hameri. Jamais algum mortal que aqui entrou vivo saiu do seu interior. Retornar ao mundo com as impressões daquilo que você viu aqui é vedado pelos nossos estatutos. Mas como você anseia tanto pelo ar fresco e pela luz solar, eu lhes darei e, cumprindo a promessa, cercá-lo-ei de todo o luxo possível e de todas as benesses terrenas. Vamos. Amenhotep pegou Richard pela mão e o arrastou consigo. Estremecendo ao contato da mão do mago, fino e forte como o aço e quente como uma brasa, ele o seguiu cabisbaixo, acompanhado de Almeriz. Eles entraram no longo corredor, estreito e escuro, no fundo do qual parecia reluzir uma tênue luz. O traje fosforescente do mago indicava, com a sua luz, o caminho a Hameri. Naquela galeria subterrânea só podia passar uma pessoa por vez. Por último ia Almeriz, rezando em silêncio. De súbito, de um nicho escuro apareceu uma sombra. O vulto agarrou a mão de Almeriz e voz sussurrou. Pegue este embrulho. Coloque o seu conteúdo no altar e acenda diante dele uma vela de cera. Em seguida, crave em seu peito a faca sagrada e você se tornará um espírito livre, libertando-se do corpo que oprime. A fumegante lâmina de seu sangue enfia na terra. A sombra desapareceu. Mal se contendo de alegria, Almeriz apressou o passo, escondendo sob a capa o pacote recebido. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Por fim, a galeria que parecia inacabável fez uma curva e, a uma centena de passos depois, terminou numa parede. Amenhotep abriu a porta e um jato de ar puro e fresco bateu no rosto de Richard. Diante dele se estendia, iluminado pelo luar, o deserto. Dando alguns passos, Richard viu-se aos pés da grande pirâmide. Ao longe, divisava-se a gigantesca silhueta da esfinge de Gizé. Não, não era um sonho. Ele estava livre. Oh! Sou-lhe grato, Amenhotep, disse Richard, estendendo-lhe as mãos. Você queria dar-me um susto. Agradeço-lhe por ter me devolvido a vida. Silêncio. Fique quieto, disse autoritariamente o mago, indo a passos grandes para a frente. Richard, feito enfeitiçado, seguiu junto com Almeriz. O mago parou e, erguendo o bastão, desenhou no ar um círculo. Imediatamente do bastão surgiu uma serpente de fogo e, percorrendo o círculo imaginário, retornou ao ponto de partida.
Então Amenhotep saudou os 4 lados, pronunciando palavras numa língua estranha e batendo a terra com o pé. Ouviu-se o rolar surdo do trovão. Uma densa névoa cobriu tudo, da terra surgiram chamas amarelas e a atmosfera encheu-se de aroma asfixiante. A cabeça de Richard toteou e ele caiu sobre a terra. Tudo ao seu redor tremia e agitava-se. A terra parecia partir em pedaços. Ele ouviu o murmúrio da água. Pareceu-lhe estar flutuando sobre as ondas e ela perdeu os sentidos. Quando Richard abriu os olhos, estava deitado na grama macia e fresca, aos pés de uma grande figueira. A alguns passos, recostada ao tronco de uma palmeira estava Meris. Aparentava calma e os seus olhos, cheios de amor, fitavam-no com tristeza. Richard pôs-se de pé e examinou ao redor. Ele se encontrava num imenso jardim sombreado. Em todas as direções abriam-se alamedas, ladeadas de arbustos de rosas e jasmins e belíssimas floreiras. Ao longe, via-se uma piscina de mármore, dentro da qual jorrava um fio prateado de água. No fundo de uma larga alameda fulgia um palácio em estilo árabe, como um brinquedo dourado, esculpido de renda esmaltada. Na galeria aberta de colunas finas, uma mesa já estava posta. Criados em túnicas listradas punham sobre ela pratos de iguarias e ânforas de vinho, decorando-a com cestos de flores. Richard correu para o terraço, Meris seguiu silenciosa. Galgando o terraço e esfregando os olhos de surpresa, ele começou a apreciar o luxo mágico que o cercava, a admirar o maravilhoso serviço de mesa, a palpar os pesados reposteiros púrpuras, bordados a ouro. Pelo que ele se lembrava do deserto, um pedaço estéril da planície onde se localizava Mênfis, o luar iluminando a esfinge e a pirâmide, que milagre fez aparecer aqui este jardim maravilhoso com um palácio mágico, executado com luxo imperial e iluminado, assim como o jardim, pela mesma estranha luz azulada que clareava o subterrâneo da pirâmide. E todos estes tesouros foram presenteados por Amenhotep. Richard virou-se alegre para a jovem mulher, atraiu a seus braços e beijou-a apaixonadamente. Meris. Minha amada. Deixe de se atormentar à toa. Já que lhe devolveram a vida, vamos viver e amar um ao outro. A felicidade é um convidado demais raro para o expulsarmos do nosso lar. Meris não opôs resistência ao beijo. Um leve sorriso vagava em seus lábios. Que assim seja, sentenciou ela. Eu amo e a sua felicidade é-me mais cara que tudo. Mas antes de pertencer-lhe e iniciar uma nova vida, permita-me que eu faça uma oração a sós. Prometa-me ainda que... Tudo o que quiser, interrompeu o radiante Richard. Assim, prometa-me não tocar sem mim esses pratos que lhe parecem tão apetitosos. Isso é coisa de magia, uma miragem vazia, que pode ser destruída com um sopro. A magnífica casa e todos esses tesouros de arte, tudo são reflexos do passado, animado pela vontade poderosa do mago. Os servos são os espíritos inferiores, submissos à voz de seu senhor. Mas a fé e a oração são mais poderosas que qualquer magia. Elas nos orientarão e apontarão o caminho a seguir, enquanto o meu amor o protegerá de qualquer ameaça. Tranquilize-se. Ore em paz, mas não demore. Estou morto de fome, vou esperar por você, disse Richard alegre. Meris desapareceu no quarto contíguo ao terraço. Orientando-se rapidamente, ela achou um gabinete retirado. Ao entrar e trancar a porta, tirou o pacote e desenrolou um tecido branco e fino como cambraia. No embrulho havia um crucifixo metálico muito antigo, uma pequena lamparina, um frasco com óleo, uma vela de cera e um punhal com cabo de marfim, cuja brilhante lâmina azul trazia desenhos de símbolos mágicos. Meris colocou o crucifixo sobre a mesa, acendeu a lamparina e pôs-se de joelhos. Nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador misericordioso, quebre os encantamentos de seu servidor indigno, murmurou ela piamente. Ele quer macular a minha alma,
arrastar minhas paixões terrenas e subtrair-me o mérito do celo da morte que obtive. À medida que ela orava, do crucifixo irradiava-se uma luz ofuscante que parecia envolvê-la numa onda prateada e aromática. O peso terrível que parecia oprimi-la diminuía a cada instante. Cheia de gratidão e júbilo, a jovem ergueu as mãos. Meu Pai Celeste, se a minha oração alcançou o seu altar, liberte a minha alma, que deixou de seduzir-se por alegrias terrenas e permita que o meu sangue derramado destrua todos os encantamentos da magia, fazendo retornar para as trevas os espíritos inferiores que povoam este palácio enfeitiçado. Almeriz agarrou o punhal e, olhando fixamente para o crucifixo, do centro do qual parecia agora irradiar-se um feixe de luzes, cravou-o no coração. Do ferimento espargiu uma névoa avermelhada, e, quase imediatamente, um abalo, parecido com o rolar do trovão, sacudiu a terra até a sua base. Nuvens escuras, rasgadas por relâmpagos, espalharam-se em todas as direções. Almeriz elevou-se no ar e desapareceu nos raios da luz. Capítulo 6. Uma sensação de frio e umidade fez Richard voltar a si. Surpreso, ele viu Eriksu que, de joelhos diante dele, passava-lhe no rosto uma toalha molhada. Rápido. Levante-se rápido. Temos que fugir. Só temos 2 horas de tempo para sairmos da pirâmide, apressou a jovem em voz entrecortada. Estava pálida feito cadáver, seus olhos ardiam e as mãos tremiam. Atrás da cinta, via-se enfiada a misteriosa faca que quebrara o encantamento. Richard sentiu instintivamente que corria perigo. Ele levantou-se, mas sua cabeça estava tão pesada e as pernas tão fracas que ele se recostou na parede, tentando juntar as ideias. Lembrou ter andado por um palácio árabe quando, de repente, ouvira um trovão e tudo ao seu redor desaparecera. O que aconteceu depois, ele não tinha a menor noção e não conseguia entender como fora parar naquele escuro porão vazio que mais parecia com uma câmara mortuária de mastaba. Nota: mastaba. Túmulo antigo de construção especial, encontrável perto de Mênfis. Eriksu não lhe deu tempo para muitas reflexões. Ande. Ou o senhor quer ficar aqui para sempre como prisioneiro? Gritou ela, sacudindo fortemente o jovem pela mão. A palavra prisioneiro devolveu a Richard sua presença de espírito e energia. Ele endireitou-se rapidamente e foi atrás de Eriksu. Alguns minutos depois estavam no deserto, não longe da pirâmide, para cuja direção o arrastava apressadamente a sua acompanhante. O que você está fazendo? Nós precisamos correr em outra direção, gritou Richard. Naquela direção nós não podemos correr. O círculo mágico dentro do qual Amenhotep o encerrou não está destruído. Nós devemos sair pelo mesmo caminho que o senhor entrou. E isso deverá ser feito antes do amanhecer, disse Eriksu apressando os passos.